1º de janeiro de 2026. Vamos iniciar uma leitura bíblica. Eu acabei de ler o livro de João, fiz 21 dias da leitura e eu queria muito começar o ano com o pé direito, com o pé no Senhor, nos pés do Senhor, que é o melhor lugar que nós temos que estar. Quanto mais a gente se aprofunda no Senhor, mais Ele se revela a nós. Então, que nós possamos, nesse ano de 2026, buscar mais dEle, com leitura da palavra, com cursos, com comunhão com os irmãos, com cultos racionais, adoração, obediência e santidade. Eu vou começar a leitura bíblica, eu já li Provérbios hoje, agora a gente está 8h15 da noite, horário de Brasília. Então, assim, eu li o capítulo 1 todo. Eu li, reli e separei alguns pontos. Para não ficar muito longo os vídeos, tá? Então, eu separei os versículos-chave aqui e eu vou falar para vocês esses pontos. Mas eu te aconselho a ler o capítulo todo de Provérbios 1, que é o dia de hoje. Então, hoje é dia 1º de janeiro, eu vou ler um capítulo por dia. Se você quiser me acompanhar na leitura, Provérbios é um livro de sabedoria. E eu tenho uma Bíblia de estudo, e essa Bíblia de estudo diz assim: nas páginas de Provérbios você encontrará instruções e conselhos seguros com relação a uma série de situações que você enfrenta regularmente, ensinando-lhe, inclusive, pensar adequadamente, controlar a sua língua, administrar suas finanças, planejar o seu futuro, tratar as pessoas corretamente, lidar com as ofensas, receber correção, deixar de ser tolo e lidar com os que são desse jeito, ser um bom amigo, comportar-se como marido e mulher devem se comportar, ter um bom relacionamento de pai e filho. Olha só quantos motivos para a gente ler esse livro. Muitos coachings, muitos cursos, muitas coisas que temos hoje, quantas coisas nos ajudam, quantas ferramentas existem hoje para destravar, é a chave disso, é a chave daquilo, e todos eles se baseiam na palavra do Senhor. É um livro que muita gente caçoa, muita gente ri, muita gente, infelizmente, ainda tem os olhos vendados para a Bíblia, mas a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, transformadora. E se você puder ter uma Bíblia, se você puder ler a Bíblia, se você puder meditar nesta palavra, orar ao Senhor e pedir para Ele discernimento do que você está lendo, é o ideal. Peça para Deus se revelar a você através da leitura bíblica. Ela é importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso equilíbrio, para a nossa vida emocional. Ela transformou a minha vida, a palavra de Deus transformou a minha vida. Não foi pastor, não foi a placa da igreja. Claro que teve, sim, uma rede de apoio cristã, pessoas que me ajudaram, mas eu posso te assegurar que o que me libertou, o que me curou e o que me transformou foi a palavra de Deus. Amém? Então, eu vou ler para vocês e vou falar os pontos que eu achei importante. Tudo é importante, repito, mas não dá para a gente ficar aqui falando do capítulo todo, da Bíblia toda. Então, separei alguns pontos. Vamos lá. Faça o que fizer, busque sabedoria. Andar em sabedoria significa tomar decisões hoje com as quais você se alegrará amanhã. Então, a sabedoria, ela vai nos dar esse discernimento, esse time para você tomar qualquer decisão na sua vida. Se você não tomar decisões sábias hoje, você, os seus descendentes, pessoas que estão ao seu redor,
sofrerá consequências de más escolhas e más decisões. Então, que a gente possa, eu e você, ter sabedoria a tomar as decisões para que a gente possa ter uma colheita positiva disso. No capítulo 1, do versículo 1 ao 4, eu vou ler e depois eu vou falar sobre isso. O versículo 1 até o 4 diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Olha só, em 4 versículos nós temos disciplina, sensatez, sabedoria, entendimento, fazer o que é justo, fazer o que é direito e correto. Olha só o que 4 versículos da Bíblia nos diz aqui. Então, o livro de Provérbios vai nos deixar experimentar, olha isso, experimentar a sabedoria e a disciplina de Deus. Nós vamos poder ter a nossa mente, o nosso coração voltado para a mente do Senhor, para o coração do Senhor. E isso é lindo, porque isso vai nos levar para um lugar de acesso ao coração do Pai. Nos levará à cura, nos levará à libertação, nos levará para uma colheita sadia. Aí eu coloquei aqui, assim, esses versículos nos ensinam que a sabedoria é cheia de prudência. O que significa a palavra prudência? Boa administração. Então, quando a gente é prudente no que falamos e no que fazemos, nós temos uma boa administração. Então, a gente não sai falando coisas à torta e à direita, nós não saímos fazendo coisas que talvez depois nós vamos nos arrepender. E pessoas prudentes não têm reações extremas, não têm desequilíbrio. Elas, pelo contrário, elas são equilibradas e elas se portam sabiamente, com equilíbrio e com respeito. Então, esses 4 versículos, eles nos ensinam a sermos prudentes, a termos uma boa administração do que fazemos e do que falamos. Por que eu estou falando isso? Quando a gente tem uma reação extrema, desequilibrada, ninguém nos respeita. As pessoas, elas não nos respeitam. A gente precisa ser prudente ao falar. Nós não sabemos como a pessoa vai receber do outro lado, quais são as feridas, quais são as mazelas. Então, nós precisamos ter esse cuidado com as pessoas. Precisamos ser prudentes para não ofender, para não machucar. Mais para frente, vocês vão ver como a língua tem o poder de destruir uma pessoa. Então, esse capítulo já começa nos alertando com essa prudência. Eu acho que esse ano que se passou, 2025, foi um ano de muitas descobertas de quem eu sou, posso falar por mim, e quantas vezes eu fui imprudente, quantas vezes eu fui impiedosa, quantas vezes eu fui inquieta e desequilibrada. Mesmo dentro da igreja, mesmo já estando curada em algumas situações, eu percebo que teve algumas situações de palavras que eu vi, de coisas que passei, que na hora que chegou, eu perdi a linha. Eu falei, meu Deus, e tive reações extremas, de gatilhos mesmo, que me deixaram tristes, abatida, né, de chutar o balde, de querer sumir, reações que me deixaram chateadas, mas eu não tive a sabedoria de lidar com a situação.
Então, o Senhor, graças a Deus, Ele me trouxe essa sabedoria nesse período. Eu aprendi muito nesse tempo e foi importante para mim, às vezes, dar uma baqueada e perceber o quanto Deus, Ele quer nos trazer para perto dele. E eu pedi para o Senhor, eu não quero ser mais essa mulher desequilibrada. Eu quero ser uma mulher sábia, eu quero ser uma mulher que tenha postura, que tenha um posicionamento, porque a gente pode falar a mesma coisa, às vezes um ponto de vista diferente, nós temos pontos de vista diferentes, mas a gente precisa saber falar com as pessoas, ter cuidado para falar com as pessoas, e o Senhor está me ensinando isso, e eu sou grata a Deus, porque eu estou com pessoas ao meu redor que estão me ensinando e não estão me dando aula. Elas estão me ensinando com exemplo. Isso é importante eu dizer. Eu não tenho aula de boa etiqueta, eu não tenho aula de como me portar em algum lugar, não. Eu estou tendo exemplos. Pessoas que estão ao meu redor, que estão me edificando com as posturas de mulheres sábias, de homens sábios. Isso é importante, a gente saber em que roda que a gente senta, qual é que roda que a gente tá, qual é a mesa que a gente senta, com quem que a gente tá andando. Porque assim, quando a gente anda, o ambiente vai interferir, o ambiente, as pessoas vão nos contaminar. Por mais que a gente seja blindada, por mais que a gente seja guardada, mas o que eu vejo? Que pessoas que às vezes só murmuram, pessoas às vezes que só falam dos outros, elas são infelizes, elas acabam contaminando a gente. Por mais que a gente fale que não, mas nós somos eu não sei como fala que o povo fala que a gente as 5 pessoas, nós temos características das 5 pessoas que mais andamos, uma coisa assim. Mas eu vejo bastante coisa no Instagram sobre a laranja podre, as 2 saudáveis, e a podre encosta na outra, aí começa o bolor cair na do meio, que aí o bolor caiu na do meio, começa a cair na outra, e todo mundo depois está contaminado. É assim, a gente também é assim, tá? Não tem como a gente estar com pessoas que só nos levam para baixo, não tem nada para nos oferecer sobre edificação, tá bom? Quando eu falo oferecer, não é sobre nada material, não é sobre dinheiro, não é sobre... Quando eu falar de dinheiro, eu já falei, né? Quando eu for falar de dinheiro, eu vou falar dinheiro. Mas aqui, quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de edificação, de exemplo, tudo que eu falo aqui é sobre vida espiritual, vida com Deus, com emoções. Não é sobre nada físico, não é nada o que temos, carro, casa, não é isso, tá? Vamos avançar aqui para não ficar longo. O versículo 5 diz assim, olha só, se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. Meu, é lindo isso. Aí eu vou ler o que eu escrevi. Claramente, aqui neste versículo, claramente nos ensina que precisamos ouvir mais. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Uma pessoa sábia exerce o ministério da escuta. Se ele não existe, acabei de criar. Ministério da escuta. Discerne e é guiado por Deus para fazer as coisas com excelência, constância, disciplina, respeito e amor. Isso eu escrevi aqui, então às vezes eu vou olhar aqui para a tela para poder falar para vocês. Esse versículo 5 nos ensina isso. Precisamos dar ouvidos às coisas do Senhor, para que a gente aumente em conhecimento, para que a gente vá mais profundo com o Senhor, que a gente consiga ter esses momentos com o Pai, que a gente possa discernir, para que a gente possa ser guiada pelo Espírito a fazer as coisas corretamente. Amém? Pulando para o versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos
desprezam a sabedoria e a disciplina. Esse versículo está grifado na minha Bíblia, é um versículo bem conhecido, e diz que o temor do Senhor é o princípio. Algumas versões dizem que o temor do Senhor é a chave do conhecimento. Não é medo, não é medo. Medo paralisa, medo, né? A Bíblia diz que o medo é um espírito. Nós precisamos ter temor pelas coisas do Senhor, temor de Deus, para que a gente não saia fazendo coisas desgovernadas, para que a gente não peque contra Deus. Nós precisamos ter temor, respeito a Ele. Aí, avançando aqui pulando do 7 para o 20, o versículo 20 diz assim: A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama na porta da cidade, faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Aqui é forte, porque isso é um convite à sabedoria. Pessoas tolas, pessoas zombadoras, pessoas muitas vezes dentro da igreja, fora também, pessoas que não têm respeito nenhum por Deus, temor nenhum. E a sabedoria, ela clama em voz alta nas ruas. Quantas pessoas a gente vê na rua, brigas, confusões, brigas no trânsito, né? Se a gente tivesse mais sabedoria, a gente não brigaria, a gente resolveria tudo isso de forma branda. A gente precisa ser brando ao falar. O 23, ele tá um destaque aqui para mim, porque olha só, o 23 diz assim: se acatarem a minha repreensão, é Deus falando conosco, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Meu Deus! Ele criou, ele disse: haja luz, houve luz. Tudo que tem aqui foi Deus que criou. Nós não podemos mensurar o tamanho desse Deus, o poder desse Deus. Nós somos os seres limitados. Ninguém há de ver Deus, tamanha glória dele. E ele diz para nós que se a gente acatar a repreensão dele, a correção, ele vai nos dar um espírito de sabedoria e vai revelar a nós os pensamentos dele. Meu Deus, que privilégio, que privilégio. Aí aqui eu escrevi assim: tudo o que precisamos fazer é obedecer a Deus. Ele vai nos revelar tesouros escondidos dentro da tua palavra. Ele tornará a vontade dele, ele tornará a sua vontade, que é a vontade dele, claramente conhecida a nós. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente aceita a correção, a gente aceita a repreensão. Quando a palavra ela entra, ela nos transforma. Nós aceitamos essa correção de Deus. Nós aceitamos essa repreensão dele, porque ele é o nosso pai, ele quer o nosso bem. Nenhum pai em sã consciência, nós aqui com os nossos filhos, vai ver a criança subir numa mesa e ficar pulando para cair, machucar a cabeça, pôr o dedo na tomada, sabe? Coisas perigosas aqui em casa, na tua casa que tem, quantos acidentes domésticos, né? Então, assim, ele é nosso pai, ele não quer ver a gente sofrer. Então, o capítulo 23 diz isso: obedecer a Deus. Quanto mais a gente obedece ao Senhor, quanto mais a gente obedece ao nosso Pai, mais Ele vai revelar tesouros escondidos na tua palavra, para que fique claro a vontade dele para a nossa vida. Porque muitas vezes muitas pessoas têm dúvidas. Eu também, você também provavelmente tem dúvida. Qual é o meu chamado? O que será que Deus quer de mim? Obediência, santidade,
né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, amar uns aos outros, quantos mandamentos, quantas promessas, né? Fazer o ide, se aprofundar no Senhor. Qual que é o meu propósito de vida? É amar, é cultivar esse amor, falar dele onde for, que a glória do Senhor seja uma blindagem sua, que onde você for, você exale o perfume de Cristo. Esse é um dos nossos propósitos de vida, revelar Deus para as pessoas, através dos nossos comportamentos. E avançando para o último, o 31, último, mas não é o último que eu vou destacar. O 31 diz assim, ó. Eu preciso ler do 28, tá? Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e se recusaram o temor do Senhor. Aqui ele está falando sobre pessoas que riem, pessoas que não querem saber do Senhor, zombadores. Então aqui ele está falando, então vocês me chamarão. Eu acho que eu vou voltar um pouco para não ficar muito sem contexto, tá? Vocês, porém, vou pro 24. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite, Deus falando. Porque no 23 ele fala, se vocês acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. No 24 diz assim, vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Um convite à sabedoria. Ninguém se importou quando estendi a mão. Olha só que forte isso. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, a correção. Deus sabe quando a gente é desobediente, não adianta. Nada fica no oculto e no escondido, nada. Eu, de minha parte, vou rir-me de sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abaterem sobre vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão. Aqui ele fala, porque olha isso. Muita gente fala Deus é amor, mas só que Deus é justiça. E ele está na porta, ele está batendo. E tem gente que não tá nem aí. Então, hashtag fica a dica aqui. O 27 fala isso. Quando aquilo que temem abater-se, ou seja, o que a gente teme? Uma enfermidade, uma doença, né? Aqui ele fala, ó, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Porque isso aqui é uma vida sem Deus. Angústia e dor dominar você. Isso aqui é vida sem Deus. Então vocês me chamarão, Deus falando, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e se recusaram o temor do Senhor. O 30. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Meu Deus, nós vamos comer do fruto das nossas próprias maquinações. Eu quero pegar outra versão depois para ver. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. A pergunta é: quais estão sendo as nossas condutas? Quais estão sendo as nossas condutas perante o Senhor? O que estamos fazendo? O que estamos fazendo? Eu quero colocar aqui
versões bíblicas. Deixa eu só colocar aqui para ver. Versões bíblicas. Provérbios. Provérbio 1. Versículo 32. Só para ver as maquinações, se tem outra palavra. Enfatiza desvios, necessitará. Sabedoria com variações de desvios. Ó. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos destruirá. É o 32? Pois, com essa experiência, consideração o destruirá. É o 31. Versículo 31. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Porque aqui o 31 fala assim, ó. Comerão do fruto da sua conduta. Qual é a sua conduta com Deus? Qual é a sua conduta com o teu próximo? Você vai comer dessa conduta. E se fartarão de suas próprias maquinações. Aqui, ó, na versão maquinações, está na versão NVI. Na versão NVT, que é uma versão transformadora, diz assim: portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. A Nova Almeida atualizada, cara, diz assim: portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Quais são os seus conselhos? Vigia que tu é crente. Aí a NTLH, eu não gosto muito dessa versão, mas ajuda bastante gente que é recém-convertido. Por causa da linguagem dela é mais facinho, sabe? Ó, portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. A Almeida Revista Corrigida, portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. É isso. Tá claro para mim como meio-dia. Então, pessoal, para encerrar o vídeo, leiam Provérbios 31. Eu vou ler o último, que é o 33, que eu acho que é uma das promessas do Senhor para nós, que diz assim: mas quem me ouvir, Deus falando comigo e com você, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Ponto. Promessa de Deus. Quando você ouvir assim, qual que é a promessa de Deus para sua vida? Provérbios 1:33. Quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer mal nenhum. Só que temos a palavra mas. Quem me ouvir, mas quem me ouvir. Não é quem é ouvir e praticar. É isso que vocês precisam entender. Precisa entrar a palavra. Porque não é só ler a palavra. Eu ouvi, fui lá no culto, fui lá na igreja. Não é sobre isso. Praticar a palavra. Ouvir, obedecer. Amém? Que a gente possa ouvir ao Senhor, obedecer, porque nos versículos antes ele fala: quem ouvir, quem acatar, quem aceitar a repreensão, vai ouvir, vai obedecer e vai estar em segurança, sem temer mal nenhum. A gente precisa entender isso, que nós precisamos fazer a nossa parte, como filhos obedientes. Se você é mãe, se você é pai, sabe que você dá tudo pro teu filho, amor, tudo. Mas, se o seu filho também não te retribuir com obediência, você sabe que você vai repreendê-lo. E aí, você vai repreender, e se ele não obedecer, se ele não acatar, vai ter que existir uma repreensão, vai ter que existir um ajuste. E o Senhor vai fazendo ajuste com a gente. Nós somos vaso na mão do oleiro. O Senhor vai nos moldando, o Senhor vai nos lapidando,
para que a gente chegue o mais parecido com Ele. Porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então, se nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós temos que buscar ser parecidos com Ele. Espírito de rebeldia, resistência, bagunça, confusão, sabe? Não combina com Jesus, não é sobre isso, né? Que a gente possa aí experimentar a boa, perfeita vontade do Senhor e agradável vontade do Senhor, amém? Esse primeiro vídeo do ano, pretendo fazer mais vídeos, me desculpem, às vezes eu estendi demais, ficou 30 minutos o vídeo aí, meia hora, mas eu amo vocês, é para mim destravar esse vídeo, para que eu fale do Senhor. O Senhor nos convida a ter posicionamento e ousadia, e eu tô aprendendo, assim como você também deve estar aprendendo, é um começo. Então, que a gente não despreze os pequenos começos, que a gente possa aí fazer as coisas do nosso jeito, como nós fomos criadas para fazer. O Senhor vai nos aperfeiçoando conforme nós fomos fazendo. Amém? Uma boa noite para vocês.